Olá, tudo bem com vocês? Queria falar hoje sobre a pregação de Antônio Vieira no século XVII e a denúncia contra a corrupção dos reinos. Isso mesmo. Sejam bem-vindos, vocês estão no canal Exposição Bíblica. Exposição Bíblica é um projeto que já existe há 10 anos. Acho que deixou de ser um projeto, né? Se tornou realidade. Há 10 anos nós treinamos pregadores em Brasília, em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo. Temos treinamentos presenciais e treinamentos via redes sociais e através da plataforma EAD, chamada academiadoexpositor.com.br. Passe lá porque você vai ver o nível dos professores que estão lá. Selecionei professores a dedo, né? E com certeza trouxe o melhor que há. O último que nós trouxemos foi o Rachel York, professor titular de pregação expositiva no seminário do sul dos Estados Unidos. Então, você vê o nível, né? Um homem que tem muita bagagem e outros que estão lá, tá? Tem uma galera boa lá. Bom, se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sino para receber as notificações e ao final do vídeo, se você gostar, não deixar de dar um like no vídeo, tá bom? Compartilhe também aos seus amigos, especialmente aqueles que são professores de seminário, são professores na área de pregação, ou são pesquisadores, ou são pregadores apaixonados que amam a história da pregação, tá bom? Bom, Exposição Bíblica ele é focado em pregação expositiva, mas nós não deixamos de tratar de todo o contexto da história da pregação, em todos os sentidos, tá ok? Vamos lá. Antônio Vieira. Né? Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, passou a infância e a juventude na Bahia, no Brasil, teve uma breve passagem por Olinda, ele se formou jesuíta, iniciou a carreira dele como orador sacro, era o nome da época, missionário e teve uma carreira política, ok? Bom, ele defendeu a liberdade dos índios e no final da vida volta para a Bahia e começa a publicar, preparar e organizar a publicação dos seus sermões. Bom, nós vamos encontrar em Antônio Vieira uma coisa bem interessante. Existe um contraste aqui na história do Antônio Vieira. Ele tinha um perfil de protecionismo às pessoas mais vulneráveis no processo da evangelização, tocando muito no tema da liberdade dos nativos. Eu acho que o tema da liberdade é importante. A evangelização ela precisa acontecer, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que ninguém vai se converter baseado na força ou só pelo ato da colonização. A colonização por si só não tem o poder de converter ninguém. Quem converte as pessoas no processo da evangelização é o Espírito Santo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então, existiu outra pessoa chamada Francisco de Vitória, na época da Contra-Reforma, que também, na ala espanhola, Antônio Vieira da ala portuguesa. Mas se a gente olhar também no pós-reforma, assim como aqui a história do Antônio Vieira é pós-reforma protestante, já saindo do século XVI, entrando no século XVII, Francisco de Vitória, na ala espanhola, também tinha uma pregação e um discurso que
valorizava muito a questão da liberdade e a integridade daqueles que estão recebendo o evangelho para que as colonizações espanholas não fossem agressivas aos nativos, né? Assim como Antônio Vieira também tinha isso. Mas em Antônio Vieira a gente vai encontrar um contraste, né? Em algum momento ele vai defender as hierarquias e a ordem, né? Sustentando a obediência aos senhores. Isso é interessante. E, por outro lado, ele vai consolar aqueles que eram duramente atacados no processo de colonização. Então, assim, eu não vejo em Antônio Vieira a figura de um progressista social, mesmo porque eu não sou progressista social. Eu advogo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras advogam, que a nossa ortodoxia tem que ser acompanhada por uma prática, levando em consideração a teologia da imago Dei, ou seja, as pessoas que estão sendo evangelizadas, elas precisam ser confrontadas com o evangelho, mas, por outro lado, precisam ser tratadas com dignidade, né? Elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Embora estejam separadas de Deus, embora as pessoas que evangelizemos em contextos ribeirinhos, por exemplo, né, em contextos de tribos indígenas, estejam, assim como todo ser humano que nasce, esteja destituído da glória de Deus e necessitem urgentemente da salvação em Cristo Jesus para livrá-los da ira de Deus, essas pessoas não podem ser forçadas a se tornarem cristãs. Então, o perfil do Antônio Vieira é um pouquinho distinto do perfil do Francisco de Vitória, porque o Antônio Vieira ele pregava a defesa das hierarquias, da ordem, sustentando sempre a questão da obediência, mas também, por outro lado, ele consolava aqueles que estavam sendo duramente castigados, né? Então, Ronaldo Weinfass, ele vai descrever isso aí, ok? Bom, nós identificamos em Antônio Vieira um pregador com uma forte carga de teologia pública, né? Ele era um pregador não somente formado para a arte da oratória sacra, mas ele também tinha em si uma forte missão no espaço público, né? E isso me chama bastante atenção. E ele, no espaço público, combatia, defendia a ordem pública, combatia os excessos contra os mais debilitados na história, mas não era um progressista social propriamente dito, ok? Ele também tinha uma pregação que denunciava a corrupção dos reinos. Então, acho que uma das características mais marcantes do Antônio Vieira era essa pregação, né, que denunciava a corrupção dos reinos, né? Já o Rodolfo Amorim vai destacar, eu usei o Ronaldo Weinfass e agora eu vou usar o Rodolfo Amorim, que vai destacar a produção literária, vai destacar os tesouros literários da língua portuguesa que estão nos sermões de Antônio Vieira, e o Rodolfo Amorim vai destacar a função pública do Antônio Vieira. Vai dar uma tônica, o Rodolfo vai dar uma tônica maior à teologia pública de Antônio Vieira, né? E nessa teologia pública do Antônio Vieira, nós encontramos aqui uma piedade, como eu havia dito, né? O próprio Ronaldo Weinfass havia informado aqui sobre a questão da dignidade. Aí o Rodolfo vai colocar uma linguagem mais teológica, né? Ou seja, o Antônio Vieira tinha uma tonalidade ética em torno de uma tolerância em relação à questão da imago Dei. Ou seja, homens são criados à imagem de Deus, eles precisam ser respeitados por isso, né? Bom,
como eu disse anteriormente, ele tem um tema recorrente, e o Rodolfo Amorim vai destacar isso. Existe um tema recorrente na vida do Antônio Vieira, né? Ele trafegava nos dois ambientes, né? No polo de quem era senhor, e trafegava também no espaço público no tocante aos que eram colonizados, ok? E ele tinha um discernimento para combater a corrupção dos reinos no período de colonização, né? Então a gente vai encontrar nas pregações de Antônio Vieira, que foram transferidas para sermões no final da vida dele, devidamente organizados por ele, e nesses sermões nós vamos encontrar o Antônio Vieira contrastando o reinado de Cristo, né, e ao mesmo tempo denunciando a prática corrupta dos reinos, ok? Bom, para nós pregadores expositivos, o que nós podemos aprender com essa pregação pública de Antônio Vieira no século XVII? Bom, respeitando a autoridade do texto inspirado, divinamente inspirado, respeitando a intenção autoral do texto no momento que você está expondo a palavra, nunca deixe de aplicar, né, o texto, quando o texto permitir, em relação às situações do mundo pós-moderno. Tome só o cuidado para você não cair nas ideologias progressistas sociais, porque eu não consigo enxergar, nem no Antônio Vieira e nem no Francisco de Vitória, nem outros pregadores que tiveram a teologia pública bem apurada, né? Eu não consigo enxergar neles ideologizadores progressistas sociais. Não. Eu consigo enxergar neles homens que enxergaram o reino de Deus e não foram coniventes com as obras infrutíferas dos homens pecadores, especialmente daqueles que tinham o poder na mão de fazer alguma barbaridade no contexto de colonização. Com isso, o Antônio Vieira também não se encaixa no discurso opressor e oprimido, que é muito trabalhado na teologia da libertação. Eu não consigo enxergar isso, mesmo porque a teologia da libertação, na minha opinião, pouco tem de teologia histórico-redentiva, né? Pelo contrário, eles trabalham mais uma libertação política e social do que o arcabouço da cosmovisão cristã e teologia histórico-redentiva. Ok? Então, nunca deixe de abordar a corrupção atual. Ok? Você não precisa chegar no púlpito e fazer campanha partidária. Mas eu, por exemplo, fiz uma série em Romanos capítulo 13 e fiz aplicações para o tempo atual, trabalhando muito a questão de liberdade religiosa, o que é o espaço democrático de direito, né? Liberdade de expressão, e uma série de questões que são consequências de um governo que está sob a autoridade, a soberania divina, né? Quer dizer, o Estado é uma das esferas que está debaixo da soberania divina. Então, o Estado jamais pode usar da sua força para limitar a própria ação do povo de Deus na face da terra. Então, nós precisamos pregar e combater esses excessos estatais, porque na medida que o Estado excede da sua função, ele desonra diretamente o próprio Deus, que é o governador superior a tudo e a todos.
E nós, como cristãos protestantes, precisamos ter uma pregação que alcance a mente das pessoas e o coração das pessoas para que elas enxerguem os excessos cometidos em relação, por exemplo, a Romanos 13. Né? Jamais também poderíamos aceitar todo o excesso que possa ser praticado no ato de evangelização. Né? Como eu falei de Francisco de Vitória aqui para vocês. Evangelizou os índios através das companhias espanholas, mas ele tomou muito cuidado e orientou muito bem para que não houvesse um tipo de quebra de liberdade das pessoas. É o que a gente faz hoje, nós pregamos o evangelho, mas nós não podemos usar de atos de violência, nós não podemos forçar ninguém, mesmo porque se a gente forçar alguém a se tornar cristão, nós já estamos quebrando o princípio elementar e fundamental da pregação do evangelho, que é o entendimento de que o Deus soberano é que vai trazer os eleitos do Senhor para o aprisco do Senhor. Tá bom? Bom, fica aí essa recomendação da teologia pública desenvolvida por Antônio Vieira. Deus te abençoe. Se você puder deixar um like nesse vídeo, eu agradeço. Se inscreva no canal, ative o sino e não deixe de acessar a nossa plataforma EAD de treinamento de pregadores, academiadospositor.com.br. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.